Paz do Senhor, igreja. Feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão aqui presentes e aqueles que não estão presentes. Fica aqui o meu feliz Dia dos Pais para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Você já deu feliz Dia dos Pais para o nosso Papai do Céu? Então nós temos a oportunidade de agradecer ao Senhor, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que é por causa dEle que nós estamos aqui, irmãos? É por causa dEle que nós queremos ouvir a Sua palavra. É por causa dEle que nós cantamos hinos de louvores. É por causa dEle que nós vivemos, que nós morremos, Então, nós nunca podemos nos esquecer, amados, do nosso Pai celestial, que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Amados, antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de saber se a Luísa Gabriela está aqui nessa noite, da Igreja do Nazareno. Ela não está aqui. Amém, glória a Deus. Amados, eu quero convidar todos vocês então, a abrir a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, versos 46, 47 e 48. Marcos 10, 46, 47 e 48. Pastora Alessandra não pôde estar conosco aqui no culto hoje, ela teve que ficar cuidando do papai dela, amém? Mas ela está lá assistindo o culto e está intercedendo por nós. Ela pediu também para a igreja orar pela filha dela, Natália, que usou uma lente de contato que não deveria usar e pegou uma infecção nos olhos, Então vamos orar para que Deus também ponha as suas mãos. Amém? Amados, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti pedindo, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, nesta noite, para estarmos atentos à ministração da Tua palavra, porque, Senhor, é o momento do Senhor falar no particular com cada um de nós, através da sua palavra. Senhor, é um momento onde o Senhor traz respostas, é um momento onde o Senhor traz direção. Por isso, meu Pai, eu creio no poder da palavra pregada e anunciada. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a nossa atenção da Tua palavra, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que esta palavra não somente entre nos nossos ouvidos, mas que ela chegue até o nosso coração e venha, Senhor, trazer transformações nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque Tua é a honra, a glória e o poder para sempre. Amém e amém. Amém, amados? Quem nunca ouviu ou nunca leu esse texto que nós lemos aqui? Todos já conhecemos os textos, irmãos? E é interessante que, por mais que nós conheçamos
o texto, Deus sempre traz algo novo nas mensagens que Ele traz para a igreja. Poderia ser muito fácil, irmãos, nós termos uma mensagem padronizada, onde todas as vezes que fosse pregado, seria falado sobre o mesmo assunto. Mas aí não seria uma revelação de Deus, aí seria somente uma oratória. Mas eu creio que você não está aqui atrás de uma oratória, que você está aqui atrás da palavra de Deus. Então, amados, eu creio como ministro do Evangelho, como pregador da palavra de Deus, eu creio que se eu pregar o mês inteiro essa palavra, cada culto Deus vai falar de uma maneira diferente. Porque, amados, Deus, Ele traz a palavra, amados, para nos curar e nos sarar. Então Deus sabe como está o nosso coração nessa noite. Deus sabe como está a nossa vida. Então, amados, Ele sabe o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Porque muitas vezes nós queremos ouvir palavras de bajulação. E o Senhor, irmãos, quando fala conosco, Ele sempre fala muitas vezes o que nós não queremos ouvir. É como um pai que muitas vezes traz instrução na vida do filho. O filho muitas vezes não gosta da correção do pai, não gosta do ensinamento do pai, às vezes quer questionar o pai, mas o pai faz isso por amor. Então eu creio, irmãos, que essa palavra aqui, ela já começou a falar no seu coração antes mesmo de você vir para a igreja. Antes mesmo de Deus me dar a direção de pregar o que eu vou pregar aqui, Deus já falou com você de alguma maneira. E Deus, através da sua palavra, Ele vai vir confirmar o que Ele já tem falado. Amados, Deus é tão tremendo, tão fantástico, que a Bíblia diz que antes de nós pensarmos em falarmos alguma coisa, Ele já sabe o que nós iríamos falar. Então, amados, o nosso Deus, Ele é tremendo em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, eu quero falar a respeito deste personagem principal dessa história que nós lemos aqui. Bartimeu, amados, um mendigo cego. Olha só o destino deste homem, amados. Além de ser mendigo, era cego. Estava à beira do caminho, quando ouviu que Jesus passava por ali. Amados, mesmo em sua escuridão física, Bartimeu, ele enxergava, irmãos, ele conseguia enxergar espiritualmente a sua necessidade de ajuda, e ele clamava por misericórdia a Deus, reconhecendo Jesus como filho de Davi. Amados, o que eu quero dizer para todos vocês nessa noite, é que muitas vezes, nós estamos em uma cegueira espiritual, que nos impede de vermos muitas coisas do que Deus está fazendo. Mas embora, amada igreja, nós possamos estar vivendo um momento de cegueira espiritual por causa da situação que nós vivemos ou nos encontramos, nós não deixamos de ouvir o que Deus está fazendo na vida de muitos irmãos dentro da igreja. Eu posso não ver nada, mas chega aos meus ouvidos: olha, você viu o que Deus fez na vida da irmã? Não. Olha, você está sabendo o que aconteceu com o irmão? Não. Olha, você está sabendo que Deus visitou a igreja e falou com pessoa no meio do culto?
Não, amados, você pode não estar enxergando, mas que você está ouvindo, você está ouvindo. Amados, e quando eu olho para a história deste cego Bartimeu, amados, que aonde ele estava com a sua visão física prejudicada, ele com os olhos espirituais, através de uma fé que nem ele sabia de onde vinha, ele começa a clamar a Jesus, o filho de Davi. Eu não sei como chegou nos ouvidos dele, mas com certeza a fama de Jesus era tão grande, que ele ouvia as pessoas que passavam naquele caminho. Veja bem, ele não estava sentado no caminho, ele estava sentado na beira do caminho. Então ele era cego, mas ele percebia o fluxo de pessoas indo e o fluxo de pessoas vindo. Em algum momento, talvez alguém passando no caminho, ele ouviu essa pessoa dizer: corram, corram, Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Filho de Davi, está aqui em nossa cidade. Olha, abram o caminho para ele, ele vai passar por aqui, por este caminho, e uma grande multidão vem atrás dele. Amados, aquilo entrou no coração de Bartimeu como uma flecha, amados, e ele se preparou para que Jesus ouvisse o seu clamor. Agora eu faço uma pergunta para a amada igreja: amados, como foi que ele ficou sabendo que Jesus estava quase de frente a ele? Será que alguém contou para ele? Olha, 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 é Jesus que está ali. Parece que isso acontece nos nossos dias de hoje. A gente fala para as pessoas: olha, Jesus está ali, olha, Jesus está lá, olha, Jesus está lá na igreja. E as pessoas, irmãos, não conseguem enxergar a presença de Jesus. Saber onde está a verdadeira fonte de ajuda é essencial, irmãos, para receber o milagre de Deus. Então veja só uma coisa, amados, para que eu possa viver o milagre de Deus, como aqui o cego Bartimeu viveu, amados, eu preciso viver o milagre que está diante de mim, aonde tudo parece perdido. Escute-me aqui, por favor. Para o cego Bartimeu já estava tudo perdido. Quem não tem mais o que perder, irmãos, não tem mais o que perder. Quem está na chuva é para se molhar. Talvez Jesus não ia fazer nada com Bartimeu. Talvez Jesus ia passar, ia só olhar com o seu olhar penetrante. E o coração de Bartimeu poderia ter sido mudado. Bartimeu não precisava ter as vistas recuperadas para seguir Jesus. Porque muitas pessoas que seguiam Jesus tinham enfermidades físicas e Jesus não as curou. Mas isso não as impediu que elas seguissem Jesus. E muitas vezes nós, como cristãos, por causa dos nossos problemas, nós queremos parar de seguir Jesus. Queremos parar de vir para a igreja, ouvir a sua palavra. Queremos parar de vir à igreja para louvar o santo nome do Senhor. Mas o cego não tinha nada que impedisse ele de continuar seguindo. Então, para ver milagres, irmãos, onde tudo parece perdido, continue persistindo, irmãos, continue buscando, continue clamando, reconheça que você precisa de ajuda. Ei, irmão, vou perguntar uma coisa para você, responda se você quiser. Você precisa da ajuda de Deus? Eu preciso. E eu não preciso só da ajuda de Deus, não, eu preciso da ajuda de pessoas.
Eu preciso da ajuda dos meus irmãos na fé. Eu preciso da oração dos meus irmãos da fé. Eu preciso da intercessão dos meus irmãos da fé. Amados, você tem alguém que ore por vocês. Vocês têm alguém para que sirva vocês. Mas posso falar uma coisa para você? O pastor é um solitário no meio da multidão. A multidão tem o pastor, mas nem sempre o pastor tem a multidão. Mas nós não podemos parar, irmãos, porque maior é aquele que nos chamou. Mas eu creio, amados, na ajuda, no apoio, na cooperação dos irmãos na fé, nas minhas dificuldades e nas minhas batalhas. Nos momentos mais difíceis da minha vida, irmãos, quem me ofereceu o ombro para chorar foi irmãos da igreja. A igreja muitas vezes me abraçou. A igreja muitas vezes disse: pastor, nós estamos juntos. Muitas vezes a igreja disse: a tua dor é a nossa dor, assim como eu digo que a sua dor também é a minha dor. Então há momentos na vida da gente, irmãos, que nós precisamos de ajuda. É por isso que a palavra de Deus fala seriamente, irmãos, que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. Se eu tenho uma necessidade, irmãos, eu vou abrir para os meus pastores. Estou com uma necessidade. Se os meus pastores não conseguirem me ajudar, eu vou subir neste altar com muita humildade e eu vou falar para a congregação: eu preciso da ajuda da congregação. Então, irmãos, nunca pense que você não precisa da ajuda de Deus ou da ajuda dos irmãos. Reconheça que você precisa de ajuda. Amados, o versículo 46 ao 48, eu vou ler novamente aqui, mas diz exatamente assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faço uma pergunta para a amada igreja: quem vocês acham que eram essas pessoas que tentavam reprimir Bartimeu para que ele não gritasse o nome de Jesus alto? Quem vocês acham que eram essas pessoas? Eram os próprios crentes, as pessoas que andavam com Jesus. Olha, não incomode o mestre. Olha, não perturbe o mestre. Mas ele, irmãos, não se deixava levar pelo que ele ouvia das pessoas. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de dar glória a Deus, de dar aleluia, porque nós temos medo de sermos repreendidos muitas vezes só pelo olhar de irmãos que estão sentados à nossa volta. Às vezes nós temos medo de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções para o Senhor, porque estamos preocupados com o que o nosso amigo zeloso que está sentado do nosso lado vai pensar a respeito de nós. E irmão, se eu tiver que escandalizar para glorificar o nome de Jesus, eu vou escandalizar. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. Se Deus me tomar aqui, irmãos, eu tiver que sair rodopiando dentro da igreja, se eu tiver que cair, irmão, ter um arrebatamento de sentido, eu vou deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quiser, e não vou me preocupar com quem vai me julgar. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então nós muitas vezes vamos ficando reprimidos dentro da igreja.
vamos nos tornando muito chatos dentro da igreja. E a igreja, irmãos, vai tomando um padrão, onde a manifestação do poder de Deus, ela vai parando de acontecer. Mas é porque Deus mudou? Não, irmãos, porque nós não cremos mais. O cego Bartimeu, ele creu, por isso ele gritou cada vez mais alto. Ei, meu irmão, minha irmã, se você tiver que gritar durante o culto, se você tiver que gritar durante o louvor, grite. Se você tiver que falar, Jesus tem misericórdia de... incomoda esse crente que está do teu lado, até ele se virar para você e falar assim: eu vou interceder por você nessa noite. Creia que Deus está te ouvindo. Deus está falando aqui conosco nesta noite. Você crê sim ou não? Então, se você crê, dá um glória a Deus misturado com aleluia aí. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como são os outros pregadores. Muitas vezes que eu prego na igreja, eu vou embora para casa às vezes frustrado. Mas isso é um sentimento humano. Porque muitas vezes, irmãos, eu falo assim: puxa vida, eu não consegui transmitir para a igreja o que o Senhor queria falar. Eu me perdi no meio do meu sermão. Eu saí fora do foco. E, irmãos, é normal, pelo menos na minha vida, eu ir embora para casa às vezes meio chateado comigo mesmo. Mas aí sabe o que Deus faz, irmãos? Uma irmã manda mensagem: pastor, como Deus falou comigo no culto de hoje. Aí daqui a pouco chega outra mensagem de um irmão falando assim: pastor, Deus usou a vida do Senhor poderosamente hoje. Aí, irmão, você vai ouvindo no decorrer da semana quantas pessoas foram tocadas pelo sermão que foi pregado neste altar. E Deus começa a falar: está vendo, meu filho? Está vendo, minha filha? Eu falo, eu uso, eu ajo no meio da igreja. Porque a palavra de Deus, irmãos, para ter poder, não depende do pregador. Ela tem poder. Ela é como uma espada de dois gumes. Ontem, e eu tenho a Fábia e o Altair e a filha deles como testemunha. Eu fui celebrar um casamento ontem. E não era assim um casamento, a maioria das pessoas não eram evangélicas. O casal da igreja alguns parentes deles são. E aí depois que eu celebrei o casamento, amados, começou a me procurar pessoas, várias pessoas, não foi, Altair e Fábia? Várias pessoas, eles estavam sentados na mesa junto comigo, e as pessoas vinham até nós, sentavam na mesa e diziam assim: que sermão maravilhoso que o Senhor deu, eu nunca ouvi isso. Glória a Deus. E muitas vezes é um sermão que eu prego de trás para frente, de frente para trás nos casamentos. Mas Deus tem seus meios de falar com as pessoas. Assim como Deus está falando com muitas pessoas aqui dentro, ou seria eu ousado de dizer que Deus está falando com todos nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estão vendo esse microfone na minha mão? Esse microfone é um instrumento nas minhas mãos. Eu uso ele do jeito que eu quero. Se eu trazer mais perto da boca, o som sai mais alto. Se eu afastar, o som sai mais baixo. Pessoal da mesa de som vai começar a ter problema.
com o volume de som nas caixas, porque uma hora eu estou falando perto, uma hora eu estou falando longe. Então esse microfone, irmão, e se eu largar o microfone de lado aqui, eu vou falar com a igreja e ele não vai me servir para mais nada. Assim como esse microfone, irmãos, é um equipamento nas minhas mãos, eu também, nas mãos de Deus, sou como esse microfone. Nós somos como esse microfone. Deus fala através de nós, e a voz dele chega até a igreja. Então eu creio que Deus está falando com todos nós aqui nessa noite. Então, irmãos, nós precisamos da ajuda. Quer ver uma outra coisa para você viver os milagres de Deus em tempos difíceis? Continue persistindo com fé, apesar das adversidades. A palavra diz, irmãos, tem até um louvor que fala sobre isso, Salmos, que ele começa a dizer assim: muitos são os meus adversários, muitos se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus. Mas o Senhor é o meu refúgio, a minha força e a minha fortaleza. O apóstolo Paulo, amados, ele escreve em uma de suas epístolas, dizendo assim: uma grande porta se me abriu. Quantos creem que o Deus que abre porta está aqui nessa noite? Quantos creem que o Deus que abre porta está abrindo porta e está fechando porta também de cilada nas nossas vidas? Não, só os que creem, dão glória a Deus aí. Oh, glória a Deus, aleluia, eu também creio. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: uma grande porta se abriu diante de mim, mas muitos têm se levantado contra mim. Muitas vezes você clama por milagre de Deus, muitas vezes você clama por portas abertas, mas nunca se esqueça que vai ter adversários para te impedir entrar pela porta que Deus abriu para você. Deus abre a porta, agora o esforço para entrar pela porta é nosso, irmãos. Então continue persistindo com fé, apesar das adversidades. O versículo 48 e 49 diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, disseram para ele os homens que foram até ele. Levante-se, o mestre está te chamando. Ânimo, igreja, ânimo. Se coloque de pé. O mestre está te chamando. Irmãos, para e pensa comigo. Eu não consigo imaginar certas coisas. A gente fala que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente fala que Jesus é o Deus encarnado, Deus Todo-Poderoso, que se fez homem e habitou no meio dos homens. Amados, nós cremos que Jesus, Ele não nos abandona, e sempre que nós precisarmos e clamarmos por Ele, Ele vai nos socorrer. Amados, agora pensa uma coisa: um rei de um reino que está sendo implantado na terra, porque cada crente, cada homem, cada mulher que se converte, é uma expansão do reino de Deus. Jesus é o rei deste reino. Os generais
o general dos generais, o Senhor dos senhores. Jesus gosta de ver minuciosamente o que acontece no teu reino. Nós, como cristãos, pelo menos eu me considero, não sei você, eu me considero cidadão deste reino. O meu reino não é o Brasil, e eu não sou governado por homens corruptos. Eu creio num governo justo, num rei justo, que não me explora através de impostos, não exige nada de mim a não ser a minha fidelidade e a minha lealdade. E como cidadão deste reino, eu tenho o compromisso de dar a minha contribuição para esse reino, porque eu quero ver esse reino expandir-se em toda a terra. Então eu entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta, não porque eu sou obrigado, mas porque eu quero ver a expansão desse reino chegando dentro de todas as casas e de todas as famílias. Alguns anos atrás eu comecei a profetizar neste altar aqui, que Deus iria nos entregar 10% da cidade de Indaiatuba. Oh, obrigado, tem meia dúzia aí que acredita nisso aí. E eu não quero multidão não, irmãos, só para mim ser honrado, reconhecido. Eu não quero isso, não quero nada disso. Eu não quero ter uma igreja cheia, só para as pessoas lá fora falar assim, nossa, a igreja Plenitude está cheia. Não, irmãos, eu não quero nada disso. Eu não quero honra, eu não quero favores, eu não quero nada, porque eu não fui chamado para isso. Mas eu comecei a profetizar aqui, que Deus nos daria 10% da cidade de Indaiatuba. Isso era quando a cidade de Indaiatuba tinha 170 mil habitantes. 10%, pastor Daniel, era 17 mil almas. Você acha que isso é impossível para Deus? Você não imagina o levante que eu tive dentro dessa igreja. Isso há 15 anos atrás. O Sambalate e os Tobias, irmãos, eles nunca vão deixar de estar no nosso meio. O senhor é louco ficar falando isso do altar? Para com essas coisas, pastor, o senhor é sonhador. Mas, irmãos, quem está interessado nessas almas que estão aí fora não sou eu, é o Senhor. Eu sou apenas um administrador. Eu sou apenas aquele cara que Deus entregou a chave da casa dele e disse assim, olha, eu vou sair para uma viagem, você cuide da minha casa até eu voltar. Eu sou só um mordomo aqui dentro, irmãos, mais nada. Sirvo ao Senhor e sirvo à igreja. Simples. Às vezes desgastante, cansativo, sim, mas é prazeroso servir ao Senhor Jesus Cristo. E eu me recuso a crer, irmãos, que tem pessoas que se dizem cristãs e não têm a visão do reino de Deus, que não têm a cultura do reino de Deus. Não, irmãos, nós somos crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mesmo sendo repreendido pela multidão, amados, que tenta silenciá-lo, Bartimeu persiste em seu clamor, demonstrando uma fé inabalável. Sua insistência, apesar das adversidades, nos ensina uma lição preciosíssima, valiosa aqui nessa noite, sobre a importância de continuar persistindo com fé, mesmo
quando enfrentamos obstáculos significativos nas nossas vidas. Tem um louvor que a gente canta aqui na igreja, que diz assim: não vou desistir, vou prosseguir, cheguei até aqui. Irmãos, nossa igreja fez 20 anos, esse ano. Você acha que foi fácil chegar até aqui? Você acha que eu nunca tive vontade de parar, de desistir? Ih, irmão, não sei nem contar mais quantas vezes isso aconteceu. Mas aí eu paro e penso assim: eu não ia passar tudo isso que eu passei nesses 20 anos para largar de mão beijada para o inimigo o que eu ralei tanto para alcançar. Há momentos na vida da gente, irmãos, que a prova está tão grande, a gente quer parar, mas deixa eu dar um conselho: olha para trás, vê o que você já passou já, então lute, batalhe, amados, corra atrás daquilo que você crê que é bênção para a tua vida, porque o Senhor vai honrar a sua fé. O Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que creem nele. Você sabe o que significa você ter fé nele? Ele é galardoador. Sabe o que significa essa palavra, galardoador? Ele é presenteador daqueles que creem nele. Jesus tem prazer de presentear, irmãos. Ele tem prazer de presentear os seus servos. Por isso que é um reino de justiça. Então, amados, em nome de Jesus, quando tudo parece perdido, a fé é como uma âncora que nos mantém firmes e constantes. Uma outra coisa, irmãos, que eu aprendo aqui, neste evangelho: se eu quiser viver milagres, quando tudo parece perdido, eu preciso receber o presente da graça de Deus. Igreja, pensa comigo aqui. O apóstolo Paulo disse assim: a tua graça me basta. Quando Deus enviou Jesus à terra, irmãos, Ele enviou a graça. E nós estamos vivendo a época da graça. Época da graça significa favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, ninguém neste mundo merecia. Mas a graça chegou até nós, Deus nos presenteou com a sua graça. Amém? Então, se eu tenho a consciência e a fé que eu sou presenteado pela graça de Deus, eu nunca mais vou vir no culto para pedir alguma coisa a Ele, porque eu já fui presenteado pela graça. A graça vai suprir todas as minhas necessidades. Mas nós cristãos, nós muitas vezes nos esquecemos do presente da graça, e começamos a cobrar a Deus por coisas que ainda não aconteceu nas nossas vidas. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Depois de 25 anos de conversão, se Deus fizer, eu vou continuar. Se Deus não fizer, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu não corro mais atrás de milagre hoje, irmãos. Se Deus quiser me curar, Ele cura. Se Ele não quiser me curar, Ele não me cura.
Mas isso não o torna mais poderoso ou menos poderoso. Cabe a mim, como cristão, como servo, continuar seguindo Ele com as minhas dores, com as minhas aflições e com as minhas bênçãos. É onde muito crente se frustra com Deus, se frustra com a igreja. E por que o ser humano se frustra? Porque gera uma expectativa acima do normal. Ora, por que você se frustra com pessoas? Porque você gerou uma expectativa em cima dela. Quando ela não corresponde às suas expectativas, você fica frustrado com a pessoa. E nós não devemos gerar expectativa, irmãos, porque a expectativa vai nos frustrar. Muitas vezes você vem para uma campanha de quinta-feira na igreja, onde Deus traz uma direção de que vai fazer algo, passa a campanha, você não recebeu, você fica frustrado, às vezes não quer nem vir mais para a igreja. Está errado, porque nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, irmãos. Nós servimos a Deus, sabe por quê? Porque nós fomos comprados das mãos de Satanás. Nós estávamos, irmãos, nas mãos de Satanás. Nós estávamos nas garras de Satanás, irmãos. E Jesus chegou até o diabo e disse para o diabo: qual que é o preço desse daí? O diabo disse: isso aí é tranqueira, o senhor não vai querer pagar nada nisso aí. Tem uns que eu dou até de graça para o senhor. Jesus falou: não, põe o preço, porque aquele que eu comprar, eu não vou abrir mão dele. É por isso que Deus não abre mão de você, meu irmão, minha irmã, porque Ele te comprou. O diabo disse: eu quero o teu sangue, eu quero ver o Senhor morto. Esse é o preço pela vida deles? Eu vou pagar o preço então. Jesus então vai para a cruz, irmãos. Ele vai pagar o preço. O sangue dele é derramado na cruz do Calvário. Enquanto Jesus está pregado lá, irmãos, Satanás está fazendo a maior festa no inferno. Jesus é levado para a sepultura, fica 3 dias na sepultura. A rave do inferno, irmão, já estava 3 dias sem parar. Todo mundo dopado lá no inferno, curtindo a festa. De repente, irmão, no meio da festa, eles não sabem como, só se ouvia os passos de Jesus chegando naquele lugar, irmãos. Quando Jesus chega naquele lugar, Ele fala para o diabo: eu vim agora tomar posse da minha propriedade. Amados, Ele pega das mãos do diabo o script de dívida, aquilo que era dívida, Ele pega do diabo e Ele rasga. Ele fala assim: Satanás, este povo não lhe deve mais nada. Então, amada igreja, eu não sirvo Ele porque Ele é bonzinho, Ele é legal. Eu não tenho opção. Eu era escravo do diabo. Jesus veio e me comprou. Quem compra um escravo é o que do escravo, irmãos? Senhor. Então Jesus é o nosso Senhor. Sim ou não? Ele nos comprou, amém? Agora, um escravo deve questionar o seu senhor? Sim ou não? Então, por que Jesus manda a igreja fazer certas coisas, a igreja não faz? Então significa que nós não temos Ele como Senhor.
Queremos crer nele somente como Salvador. Ah, Jesus me prometeu a vida no paraíso. Mas Ele não quer só te prometer a vida no paraíso. Ele quer ser Senhor sobre a sua vida. E a Bíblia diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pode, irmãos. Eu só tenho que ter juízo. Em nome de Jesus. Receber a graça de Deus como um presente, irmãos. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Alguém lembra de uma musiquinha que era assim? Cantava muito na televisão. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, eu vou seguindo. Sabe quem cantava isso aí? E canta até hoje ainda? O missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Jesus nos tirou de uma cegueira, irmãos. Jesus nos tirou de um mundo de trevas. A Bíblia diz que Ele removeu dos nossos olhos as escamas que nos impediam de enxergar. O que nós temos que fazer, irmãos? Começar a seguir esse homem que nos curou e nos libertou um dia. Não estou nem aí, irmãos, porque as pessoas vão pensar. Eu tenho que dar um testemunho bom, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a história de Bartimeu, amados, atinge o seu clímax, quando ele, ao ser chamado por Jesus, joga o seu manto de lado. Irmãos, muitas vezes nós precisamos tirar o nosso manto. Às vezes nos sentimos tão prepotentes. O manto da prepotência está sobre os nossos ombros. O manto do orgulho, o manto da arrogância. E Bartimeu, irmãos, o clímax dessa história é, ele lançou a sua capa de lado. A capa simbolizava a autoridade na vida de alguém. O texto que nós lemos diz que um mendigo estava sentado à beira do caminho, que era chamado de Bartimeu, filho de Timeu. Esse Timeu devia ser um homem muito conhecido na sua região, porque o filho era conhecido como filho deste homem. Ele tinha um nome, ele tinha um pai, ele tinha uma família, ele tinha uma herança, ele tinha uma possessão para tomar. Mas talvez estava sentado na beira do caminho, no seu orgulho de não querer gritar o nome de Jesus. Porque eu creio que nessa hora, amada igreja, ele teve um conflito muito grande dentro de si. E ele dizia, não vou clamar não. Funciona para os outros, para mim não vai funcionar. Mas a Bíblia diz que ele jogou o seu manto de lado. Ou seja, se humilhou. Se submeteu debaixo do manto de Jesus. E Jesus não negou falar com esse homem, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, ter esse ato que simboliza a disposição para abandonar a nossa velha vida e nossas limitações, mas correr para os braços de Jesus, reconhecendo que Ele está diante de nós. Então você não precisa pedir esmola na beira do caminho. Diga assim, eu não preciso pedir esmola na beira do caminho.
Eu tenho o presente da graça. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração. Você vai precisar dela durante a semana. Que quando acontecer alguma coisa com você, fala assim: Deus, o Senhor falou no culto de domingo. Cumpre o que o Senhor falou lá na minha vida. E Ele vai cumprir, irmãos. Amém?